Olá pessoal, estou de volta agora para falar sobre a história do Brasil. Da mesma forma que falamos sobre a história da humanidade, vamos fazer uma síntese, pegando o fio da história com alguns pontos chaves para que possamos interpretar e entender o Brasil de hoje. Vamos lá? Bom, todos nós sabemos que o Brasil é descoberto, por Portugal, através das grandes navegações. Como vimos anteriormente, o que eram as grandes navegações? Um projeto para acúmulo de riquezas. Eles buscavam riquezas em diversas partes do mundo. No Brasil, chegaram aqui com esse intuito. Inicialmente, no Brasil, não foi encontrada nenhuma riqueza que justificasse a exploração e a ocupação do nosso território. Porém, mais à frente, foi instituído o processo das capitanias hereditárias. O que eram as capitanias hereditárias? Grandes latifúndios para a produção agrícola, ou seja, remeter o nosso produto agrícola para a Europa. E o produto que deu certo foi o açúcar. A cana-de-açúcar foi muito bem adaptada no nosso continente, no nosso território, e o açúcar, sobretudo, era muito importante para o trabalhador na Europa. Por quê? Lá, as estações climáticas, na época do inverno principalmente, eram inapropriadas para o trabalho. E esse açúcar dos trópicos, do nosso sol, da nossa energia, fornecia a energia necessária para o trabalhador braçal na Europa. Então, rapidamente essa indústria, ela cresceu. Agora, interprete os seguintes fatores. Nós tínhamos uma demanda estrangeira de um produto que era comandado aqui por um, digamos, gerente. Na época se chamava governador, que explorava a mão de obra existente. Qual que era a mão de obra? Os índios se recusaram, resistiram à escravidão. Claro, aqui no Brasil, com esse solo maravilhoso, com esse clima maravilhoso, como diz a carta de Pero Vaz de Caminha, se plantando tudo dá. Então não havia necessidade de acumulação, porque a natureza aqui provia e provia muito bem. Qual foi a solução arranjada? Importar a mão de obra. E essa mão de obra veio do continente africano, mão de obra escrava, dos negros de África. Então temos uma demanda do estrangeiro, um gerente e a mão de obra escrava, o trabalho escravo no Brasil. Dessa forma foi forjado o pensamento das nossas elites, fornecer para a demanda estrangeira, utilizando a maior exploração possível da mão de obra existente. E esse pensamento dessa oligarquia, se você for notar, permanece até os dias atuais. As nossas elites olham com os olhos do europeu e exploram ao máximo a força de trabalho existente no nosso Brasil. E aí a história vai acontecendo. Teve o ciclo da borracha, teve o ciclo do café, teve o ciclo do ouro, como eu já citei. Entretanto, o Brasil só passa a ser Brasil de fato não quando surge a sua independência. A independência do Brasil foi apenas o quê? Pressão da potência, Inglaterra, na época, para que o Brasil tivesse trabalhadores assalariados, de modo que ela pudesse escoar a sua produção. Então essa independência do Brasil, ela é uma independência política formal, entretanto ela se torna uma dependência econômica. As dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra foram herdadas pelo Império Brasileiro. O Império Brasileiro era a continuidade do quê? Da monarquia portuguesa. A independência do Brasil foi apenas o quê? Uma independência política formal, que se transmutou para uma independência econômica em relação à Inglaterra. A Inglaterra apoiou a independência do Brasil, entretanto, quando Portugal se viu livre do Brasil, passou as dívidas que ela tinha com a Inglaterra para nós brasileiros, para que pagássemos essa dívida. Então a nossa independência, ela não é uma independência como ocorreu em alguns países mundo afora. Ela se torna uma dependência econômica. Mais tarde nós temos o quê? A República.
O que foi a República senão um golpe de Estado? A Inglaterra pressionava o Brasil para que o Brasil abolisse a mão de obra escrava. Era interesse da Inglaterra escoar sua produção, mas ela só o poderia fazer onde tivesse mão de obra assalariada. Então, insatisfeitas essas oligarquias com a nossa monarquia, com o rei Dom Pedro II, deram um golpe de Estado logo após a abolição da escravatura. Veja bem, a abolição da escravatura foi em 13 de maio de 1888 e a proclamação da República 15 de novembro de 1889. Logo em seguida, essas oligarquias, insatisfeitas com a monarquia, se organizaram e deram um golpe de Estado e fundaram uma república. Ah, ótimo, agora vai e tal. Não, essas oligarquias permaneceram no poder com aquela mesma mentalidade: fornecer produtos para o estrangeiro e explorar ao máximo a nossa mão de obra. Existia uma democracia formal? Não, não existia uma democracia formal. Entretanto, alguns votavam e eram votados, mas, como dito anteriormente, eram algumas pessoas que detinham uma certa renda. Ao longo foi se modificando até chegar ao chamado voto de cabresto, que todos nós vimos aí no nosso período escolar. O Brasil só vai se tornar uma república de fato e de direito para o seu povo com a chegada de Getúlio Vargas ao poder com a Revolução de 1930. Ali, no bojo da Revolução de 1930, era carregado uma gama de insatisfações. E Getúlio Vargas vem e cria um projeto nacional, um projeto de industrialização do Brasil, ou seja, o desenvolvimento econômico. Cria uma democracia ampla, que inclusive detinha o voto da mulher em 1932. Fomos um dos primeiros países a adotar o voto da mulher, inclusive antes mesmo de muitos países que hoje se dizem desenvolvidos. Então tínhamos uma democracia que também foi estendida aos trabalhadores, com a organização dos trabalhadores em sindicatos. Tínhamos o desenvolvimento social e cultural do Brasil. O samba, a capoeira, a rádio nacional, a produção cinematográfica, tudo voltado para a temática brasileira, da nacionalidade brasileira. Ali naquele momento deixamos de importar o produto cultural, sobretudo naquela época da França, e passamos a produzir a cultura nacional, dar valor à cultura nacional. Todo esse projeto de nação vai ganhando corpo, vai ganhando forma com a participação organizada da sociedade, sobretudo dos trabalhadores, que por intermédio dos sindicatos, mais à frente eles criam um próprio partido. Cria o Partido Trabalhista Brasileiro, o nosso antigo PTB, que inclusive elegeu Getúlio Vargas, presidente da República, elegeu 2 vezes como vice-presidente o nosso querido presidente João Goulart, o Jango. Mais à frente nós falaremos um pouco a respeito disso. Então esse projeto de nação, claro que teve oposição daquelas oligarquias que estavam no poder. Eles, obviamente, não queriam entregar o poder da forma que assim sucedia. É claro que esse projeto de nação sofreu oposição daquelas oligarquias que desde então, desde que o Brasil é Brasil, estavam no poder. Resistiram de todas as formas e apelaram para a trama, para o golpe de Estado e todas as outras formas de destituir esse projeto, não só a figura do presidente Vargas, mas esse projeto que ele liderava. Então foram várias tentativas. A primeira já logo em 1932. Depois em 1937, com a extrema-direita tentando tomar o poder. Tivemos também em 1935, mas aí é um outro caso, que foi a intentona comunista. Então esse governo do Vargas sofreu forte oposição de diversos setores da sociedade. Mas, entretanto, houveram grandes avanços. Criado o Ministério da Educação, criado o Ministério da Saúde. Até então não existia saúde pública garantida para o povo. A saúde era privada. E, em último recurso, existiam as Santas Casas de Misericórdia. O nome já diz. Era na misericórdia que o pobre era atendido no sistema de saúde. Então,
Os direitos trabalhistas também foram muito importantes. Todos esses fatores culturais, também sociais e políticos, também faziam parte desse bojo do qual a elite se opunha fortemente. E conseguiram somente destituir Getúlio Vargas em 1945. Getúlio Vargas volta ao poder em 1950, eleito pelo povo. Entretanto, quando ele passa a nacionalizar as nossas riquezas, é que sofre grande oposição da burguesia nacional com o apoio do capital estrangeiro. E o ato derradeiro dele foi a Carta Testamento. Ali ele faz uma denúncia veemente contra essas oligarquias que não querem que o povo seja livre. É muito importante dar uma lidinha na Carta Testamento, inclusive até trazer um pouco para a atualidade. Muitos elementos ali da denúncia que Getúlio Vargas faz são parte do nosso cotidiano, são parte do Brasil de hoje. É aquelas mesmas oligarquias voltadas para o interesse estrangeiro e explorar o povo brasileiro ao máximo para extrair as riquezas.